Pessoal, boa noite a todos. É um prazer estar aqui mais uma vez para que a gente possa conversar sobre temas tão palpitantes, né, do Evangelho e que fazem com que a gente possa refletir a cada dia, principalmente no momento em que nós estamos vivendo atualmente, né? Vivemos um momento ímpar na nossa história recente e nós fomos aí os sorteados, né? A nossa geração foi sorteada para passar por essa situação. Só que para que a gente possa passar por tudo isso que está acontecendo hoje, é importante que a gente adquira algumas características, né? Por exemplo, resignação, entendimento, né? Que a gente possa entender exatamente tudo que está acontecendo, para que a gente possa extrair coisas boas de tudo isso. E não existe uma fonte melhor, uma fonte mais segura do que o Evangelho, né? Então, quando nós nos debruçamos sobre o Evangelho, nós vamos encontrar respostas para muitos dos nossos questionamentos. Eu vou encontrar respostas para coisas que eu guardo aqui dentro de mim muitas vezes e que nem eu sei que elas estão guardadas. E através desse tesouro, né, que é o Evangelho, que Jesus nos presenteou, nós vamos, nessa noite, falar um pouquinho sobre o capítulo 15 desse Evangelho. E esse capítulo 15, ele vai me dizer que fora da caridade não há salvação. Carlos, mas o que tem a ver o momento atual que nós estamos vivendo, onde você onde você conversa no início, com esse tema fora da caridade não há salvação? Tem tudo a ver. Tem tudo a ver. Quando nós nos debruçamos sobre esse tema, fora da caridade não há salvação, eu gosto muito de tentar definir as coisas para que a gente possa ter um entendimento claro sobre tudo isso. Então vamos lá. O que é caridade e o que é salvação? Nós temos que definir essas duas coisas. Até porque, da onde que vem essa frase? Existiu um dos doutores da igreja chamado São Cipriano. E o que ele vai dizer? E que virou um dogma da igreja. Dizia assim, ó, fora da igreja não há salvação. E por que fora da igreja não há salvação? Simples. Jesus falou, ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, ninguém é salvo a não ser por Jesus. Como a igreja é o corpo de Cristo, no entendimento que tinha São Cipriano naquele momento, tá? Então, se você não estiver dentro da igreja, que é o corpo de Cristo, você não é salvo. Aí lá na frente, muitos anos depois, Allan Kardec vai dizer, e vai fazer um trocadilho dessa frase. Ele vai falar assim, não é fora da igreja que não há salvação. É fora da caridade que não há salvação. Pô, então legal. Então vamos tentar definir, primeiro, o que é salvação. O que a doutrina espírita me fala sobre salvação? Né? O que se falava lá atrás na igreja sobre salvação? Então, salvação, existe uma doutrina chamada doutrina das penas eternas. Então, o que se fazia antigamente lá? Morreu. Se você foi um bom rapaz, você vai para o céu. Se você não foi um bom rapaz ou uma boa menina, você vai para onde? Para o inferno. Se você for um cara mais ou menos, como a média, você vai para o purgatório no intuito de purgar, ou seja, de pagar, de restituir aquelas faltas que você havia cometido. E uma vez purgado, né, esses seus pecados, aí sim
você vai para o céu. Ou seja, existe uma passagem que vai dizer que o purgatório é uma amostra do inferno, tá? Que é um lugar muito ruim. Mas só que qual que é a diferença? Você não fica lá por toda a eternidade, como é o caso do inferno. Você fica só por um tempo. A gente sabe que as dimensões de tempo lá no plano espiritual são diferentes das dimensões de tempo aqui, para quem está encarnado. Eu não sei quanto tempo e também é difícil da gente saber. Então, esse cara que está no purgatório, ele ficava lá por um tempo, depois ele saía e ia para o céu. Aí, o que acontece? Quando a gente vem para a doutrina espírita, ela não vai compactuar desse mesmo tipo de pensamento. Se você não leu, eu vou dar uma dica de leitura para você, uma das obras básicas, O Céu e o Inferno, do Kardec. Então, lá no Céu e Inferno, isso que eu estou dizendo para vocês é extraído de lá. Tá? Então ele vai dizer, olha, não é bem assim. Tá? Qual que é a ideia? A ideia é que nós encarnemos, né? Então, quando eu estou aqui encarnado, eu aprendo. Quando eu estou na erraticidade, ou seja, no plano espiritual, eu continuo aprendendo, porque essa jornada do espírito, ela nunca acaba, ela continua sempre. Então, eu aprendo aqui, encarnado, aprendo na erraticidade. Volto para cá, continuo aprendendo, ou seja, ao invés de eu ficar no purgatório, e olha que bacana a analogia que dá para fazer, ao invés de eu ficar lá no purgatório, sofrendo e resgatando, faz o seguinte, reencarna. E aí, isso que você iria purgar lá, você vai purgar aqui. Através de uma nova experiência, através de uma nova vida. Ou seja, entre nós, não conta para ninguém, nós estamos no purgatório. Segundo essa visão que se tinha lá atrás. Ok? Então a gente estaria hoje no purgatório. Mas a doutrina espírita fala, não, a gente vai reencarnar várias vezes, e quando que você deixa de reencarnar? Ou seja, quando que você sai desse ciclo? Lá no Oriente eles vão dizer a roda do Sansara. Quando que você sai disso? Você vai sair disso tudo quando você estiver alcançado um grau de evolução bacana, e aí fala, olha, agora você não precisa mais reencarnar aqui na Terra. Você vai viver suas experiências num outro lugar. No nosso caso, como a gente sabe que a Terra está deixando de ser um planeta de prova e expiação e passando a ser um mundo regenerador, então, no caso, eu continuaria na Terra. A gente não precisa ir para mundos mais atrasados, ok? Por causa dessa transição. Então, se você está bem, se você é um espírito que ainda tem boas condições, você continua reencarnando aqui na Terra por mais um tempo, até que você não tenha mais o que vivenciar aqui. Aí você vai ou encarnar em mundos mais evoluídos ainda, ou não precisa mais reencarnar, ok? Então, a doutrina espírita não fala em salvação, né? Quem que seria o responsável pela minha salvação? Eu mesmo. E o que acontece comigo? Eu estou evoluindo. Então, quando eu falo fora da caridade não há salvação e traduzo isso para o espiritês, não tem essa questão de salvar, porque a minha salvação depende de mim. Ou seja, eu vou evoluir, eu vou crescer como espírito para que eu possa me libertar desse círculo das reencarnações aqui na Terra. Eu não sei depois o que vai acontecer em mundos mais evoluídos. Tranquilo? E caridade? O que é caridade? Então, fora da caridade não há salvação. O que a gente tem que entender? Existem vários tipos de caridade. Eu posso achar que dar alguma coisa para alguém que está com fome é caridade, e é. De repente eu estou vendo lá alguém que está passando por uma necessidade e eu vou exercitar a benevolência e vou dar alguma coisa para essa pessoa comer. Um prato de comida. Agora, nesse inverno, a gente sabe como que, né, aqui em São José tá friozinho esses dias, então a gente sabe como é duro. Experimenta sair sem blusa 10, 11 horas da noite ou na própria madrugada. Então é muito frio. Então, de repente, eu dou um cobertor para alguém, eu dou um abrigo. E isso é uma forma de caridade que a gente deve exercitar. Segundo Chico Xavier, e essa foi uma das definições mais interessantes que eu vi, ele fala assim, o que é caridade? É o amor em ação. Porque não adianta só eu amar, eu tenho que amar e fazer alguma coisa. Né? Senão eu sou omisso. Então, o que é a caridade? É eu pegar esse amor e colocar em prática. Quando eu faço isso,
eu pego essa caridade, esse amor e coloco em prática, aí sim, aí virou caridade. Então a caridade é o amor em ação. Então isso é o que o Chico vai dizer pra gente. Então eu posso fazer isso? Posso. Eu posso, de repente, entender que caridade é eu ouvir uma pessoa que está vivendo uma dificuldade. E não seria também uma forma de caridade? Eu posso entender que caridade é o tratamento diário que eu posso ter com qualquer pessoa, com as pessoas de um modo geral. E eu posso entender que caridade é fazer da minha vida uma oração. Não é eu rezar ou fazer orações na hora de dormir. Não é eu rezar e fazer orações num determinado momento, o dia que eu vou ao centro espírita ou o dia que eu faço uma outra coisa. É fazer com que a minha vida seja uma oração. Mas, Carlos, como que eu faço que a minha vida seja uma oração? É praticando os bons pensamentos e as boas atitudes durante todo o tempo. É claro que a gente está longe disso. Né? A gente não tem nenhum tipo de intenção de dizer que nós temos já essa vida nessa elevação. Mas esse seria um objetivo. Né? Fazer com que a gente possa fazer da nossa vida uma oração em todo o seu tempo. Né? As 24 horas do dia é uma oração. Por quê? Porque eu estou amando as pessoas, porque eu estou respeitando as pessoas, porque eu estou fazendo com que as pessoas se sintam bem ao meu lado e que elas possam receber o amor, a atenção e o carinho que elas tanto necessitam. Fora da caridade, não há salvação. Ou seja, fora do amor, não há evolução. Como? Quer dizer, fora... Sim, se eu não amo, eu não evoluo. Por que se eu não amo, eu não evoluo? Simples. Quando se pergunta para Jesus qual é o maior dos mandamentos, ele vai dizer assim, o maior dos mandamentos é você amar a Deus sobre todas as forças, com todo o seu entendimento, com toda a sua vontade, com todo o seu fervor. Legal? Legal. E o segundo maior mandamento, ele fala, o segundo é parecido com esse, é amar ao próximo como a si mesmo. Ele está falando em amor o tempo todo. Ele está falando de amor. Então, como que eu vou querer evoluir, querer crescer, se eu não estou amando? Não tem como. O que é amar a Deus? Vamos pegar o primeiro. O que é amar a Deus? O que eu entendo por isso? O que a gente poderia entender? O que é Deus? Causa primária de todas as coisas, inteligência suprema. Lá no Livro dos Espíritos a gente vai encontrar essa resposta. Onde que Deus está? Ele não está num lugar específico, Deus está em toda parte, ele é imanente. Né? Ele está em todo lugar. Então, se eu tenho Deus em todo lugar, você concorda comigo que Deus está em você? Mesmo você sendo meu cunhado, mesmo você sendo minha sogra, mesmo você votando no outro candidato, mesmo você torcendo por outro time, Deus está em você. Existe uma fagulha, uma centelha divina em você, como eu acho que também existe em mim. Então, se nós temos essa centelha, essa fagulha divina, e Deus está em mim, Deus está em você, não tem jeito de eu amar a Deus se eu não te amar. Não tem jeito. São coisas muito parecidas. Por isso que ele fala, amar a Deus sobre todas as coisas é o próximo, porque não dá para eu amar a Deus se eu não amo o meu próximo. Eu amo a Deus, e o próximo? Não, o próximo não amo tanto. Está lá a minha vizinha precisando de uma ajuda. Eu saio do meu apartamento, abro a porta para ir ao centro, para fazer lá o meu trabalho de passe, para fazer o meu trabalho assistencial. E a vizinha está com uma barriga desse tamanho falando, seu Carlos, eu estou indo para a maternidade, não tem quem me leve, eu precisava de que alguém me levasse para a maternidade. Ou então, o meu marido, ele está passando mal, eu precisava que alguém o ajudasse. Ou então, eu estou tendo um problema familiar muito sério, eu sei que o senhor é um homem que vai lá no centro espírita, então eu queria conversar com o senhor. Daí eu viro para ela e falo assim, não dá, porque eu estou indo no centro. E eu não posso te ajudar agora. Onde é que tem amor nisso? Não tem amor, porque naquele momento, aquele é o meu próximo, é o que mais precisa de mim.
Talvez lá no centro eu tenha alguém que possa fazer o que eu iria fazer. Mas naquele instante, com aquela pessoa, eu sou o único que pode fazer aquilo que ela quer. Porque eu estou ali para ajudar. É claro isso. Então, esse é o amor que Deus, né, que Jesus vai dizer, olha, então, amar o próximo como a si mesmo. Mas espera aí, então se eu tenho que amar o próximo como a mim mesmo, quer dizer que eu tenho que me amar também. Sim, eu tenho que me amar. Porque se eu não me amar, como é que eu vou amar o outro? Que ele não fala amar o próximo como você ama outro próximo. Não, ele fala ame o próximo como você ama você mesmo. E quando eu me amo, o que eu faço? Eu fico olhando no espelho toda hora e falando, puxa vida, como eu sou bonito. Como essa barba me caiu bem. Como esse meu cabelo grisalho é maravilhoso. Claro que não. Quando eu me amo, eu cuido bem de mim. E quem sou eu? Eu sou uma junção de um espírito e um corpo encarnado. Eu cuido dos dois. Eu tenho que cuidar bem do meu corpo físico, mas principalmente cuidar bem de mim, né? Espírito, da mente. Mente sã, corpo são. Eu vou trabalhar o meu processo de autoconhecimento. Eu vou fazer com tentar buscar pensamentos bons, boas atitudes, boas falas, procurar ser alguém que leva a paz, procurar ser um pacificador e não alguém que vem para trazer mais problemas, onde já existem muitos problemas. Eu vou tentar abrandar sofrimentos. Eu vou tentar fazer com que aqui dentro de mim existam coisas boas. Então, quando eu me amo, eu faço com que esse amor transborde. E tento levar esse amor para onde eu vou, para as pessoas, nos lugares onde eu caminho. E aí Jesus dá o exemplo do bom samaritano. Todo mundo lembra daquela parábola do bom samaritano, né? Samaria, todo mundo conhece essa parábola, eu vou citar aqui por alto, tá? Samaria era um lugar onde de lá só vinha gente que não era boa, se acreditava nisso, né? Então a gente já sente que o preconceito é antigo, né? Então o cara que vem de uma determinada região, ele não presta, né? E isso a gente está enjoado de ouvir, a gente cresceu ouvindo tudo isso. Tá? Eu vou dar um exemplo para você. Carioca é malandro. Só a cidade do Rio de Janeiro tem 6.700.000 pessoas. Só esse quebradinho, essas 700.000 pessoas, já dá a nossa cidade. Todo mundo lá é malandro. É isso. Olha como eu generalizo, quando eu generalizo, que absurdos que eu cometo. Quanta gente boa existe no Rio de Janeiro, existe em São Paulo, existe no Espírito Santo. Ou seja, em todos os lugares existem pessoas mais evoluídas e pessoas menos evoluídas. Então, olha quanta bobagem que a gente ouve. E quando a gente ouve isso lá do samaritano, ou seja, de lá, ninguém que prestava, né, todo mundo de lá não era bom. Aí esse samaritano está passando. E teve um homem que foi assaltado e estava ali machucado, no meio da estrada, caído. E esse homem, e várias pessoas que se diziam numa situação melhor, que diziam que eram bondosas, que eram caridosas, passam por esse homem e não ajudam. E esse samaritano ajuda esse homem. Poxa, ele não queria saber quem era o homem que estava caído. Ele não queria saber se era bandido, se não era, mas ele foi lá e ajudou. Ou seja, aquela ajuda sem esperar nada em troca. Então, quando se fala no bom samaritano, está dizendo, olha, eu devo realmente ajudar as pessoas sempre que isso estiver ao meu alcance. E não é dando migalhas, é dando o melhor que eu puder. Tanto que esse homem, ele hospeda o samaritano hospeda esse homem que estava machucado numa hospedaria lá, obviamente, e ainda fala, eu vou deixar aqui uma quantia paga e na volta, quando eu estiver voltando, eu vou ver, se caso a despesa dele for maior, eu acabo de pagar você e deixa ele, eu quero que ele seja bem tratado. Ou seja, ele deu o melhor que ele tinha para essa pessoa. A gente sempre deve se lembrar, muitos dos ensinamentos de Jesus são parábolas, então não significa que sejam exatamente aquilo que aconteceu, tá? Mas são histórias para que a gente possa tirar delas algum conhecimento. Então, quando eu vejo essa questão do bom samaritano, o que eu tiro dessa história? Então, eu tiro que eu tenho que amar as pessoas de maneira
da melhor forma que eu puder, que eu não tenho que ficar fazendo acepção a nenhum tipo de pessoas e tenho que tentar levar o amor aonde eu puder passar, onde eu estiver. Então é isso que ele coloca. Fora da caridade não há salvação, ou seja, amar o teu próximo como a ti mesmo, para que você consiga evoluir. Mas como? Tá, sim. Você entende que o que é evoluir? O que é evoluir espiritualmente? O que seria um espírito evoluído? Não seria alguém que ama? Então, quando eu vejo, por exemplo, Jesus, o espírito mais evoluído que a gente tem notícias que tenha passado pela Terra, mas quando você olha para Siddhartha Gautama, você olha para Krishna, olha para Lao Tse, olha para aqui, para Chico Xavier, Madre Teresa de Calcutá, em todos você vê uma característica comum, que é a característica do amor, da paciência. Pessoas compassivas, ou seja, pessoas que exercem a compaixão pelo outro. Então, quanta gente que a gente vê com esse atributo do amor. Então, essas pessoas que são mais evoluídas, elas evoluíram por quê? Porque elas entenderam que é através do amor que eu vou entender o meu próximo. Olha que redundância que eu utilizei aqui. Mas é dessa maneira. Quando eu erro, eu quero que você entenda o seguinte: na maioria das vezes eu não estou errando por maldade, eu estou errando por não conhecer o caminho correto. Outras vezes eu estou errando porque eu ainda tenho características, por exemplo, de orgulho, eu ainda tenho características de vaidade. E, mas se eu tenho essas características, significa o quê? Que eu ainda não sou um espírito evoluído. E eu preciso da sua ajuda. Não é para você ter raiva de mim quando eu sou orgulhoso, é para você me ajudar. Porque eu estou mostrando para você que eu sou ainda um espírito que precisa de atingir um grau maior de evolução. Quando eu sou muito vaidoso e quero ostentar uma porção de coisas, não tenha raiva de mim por isso. Me ajude, porque eu ainda sou um espírito que está buscando a evolução. Quando eu sou mal educado e distrato você, por favor, não tenha raiva de mim. Entenda que eu ainda não consegui desenvolver em mim o dom da paciência, da mansuetude, porque eu sou um espírito que está buscando a sua evolução. Ao invés de você ter raiva e brigar comigo nessas circunstâncias, me ajude a evoluir. Seja a luz em cima do alqueire. Para que a gente possa juntos encontrar essa evolução. Sem amor não tem evolução, nem tua e nem minha. É claro isso, não é? Então, quando a gente busca esse caminho, nós estamos nos melhorando a cada dia. Tanto que quando a gente vai na carta de Paulo aos Coríntios, que é uma das coisas mais bonitas que a gente pode ouvir, Paulo fala: ainda que eu falasse a língua dos homens e falasse a língua dos anjos, se eu não tivesse amor eu nada seria. Depois ele fala que se ele pegasse todos os seus bens, e eu acho fantástico esse trecho, ele fala: se eu pegasse todos os meus bens e desse aos pobres, se eu desse o meu corpo para ser queimado, mas se em tudo isso não tivesse amor, de nada valeria. Não, para com isso. O que você quer? O que você está querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer o seguinte, que se eu pegar tudo aquilo que eu tenho, que não é muito, mas vamos supor que eu pegasse lá os bens que eu possuo, vendesse, pegasse o dinheiro e desse para a instituição de caridade, e falasse assim: eu estou fazendo isso só para que ninguém me perturbe mais. Não valeu. Não adiantou nada. Vamos deixar mais claro? Alguém te pede alguma coisa e você fala: olha, eu vou fazer isso para você nunca mais ficar me perturbando, porque você toda hora fica pedindo para eu fazer alguma coisa por você. Eu vou fazer para você não me perturbar mais. E aí você faz. Não teve amor. Você até ajudou o cara, mas não resolveu. Você entende? Então, quando o Paulo fala isso, ele fala: olha,
Eu posso fazer os maiores sacrifícios do mundo, mas se eu fizer isso só por desencargo de consciência e só para você não me perturbar mais, esquece, não valeu. Tem que fazer isso com amor. Aí você fala, mas é difícil. Não, realmente é difícil. É muito difícil. Mas você vê como é que o amor ele é importante? A gente pode chamar esse amor de boa vontade. Quando você pede um favor para uma pessoa, vamos imaginar que a gente está saindo lá da colmeia e hoje é um dia de preleção. E alguém te fala assim, olha, você pede, vamos supor que você está a pé e você pede uma carona para alguém. A pessoa faz aquela cara, abre a porta do carro e fala, entra aí, vai. Puxa, ela está te dando carona. Mas desse jeito, é melhor pegar um Uber, não é? É mais ou menos isso. É importante que quando a gente tiver que fazer algo, a gente faça com amor, a gente faça com boa vontade. Porque aí sim, a gente não está humilhando aquele que está recebendo, a gente está fazendo o melhor que está ao nosso alcance. Então é isso que Paulo coloca para a gente. E ele vai mais longe, ele fala, olha, quando eu era criança, eu falava como criança, eu entendia as coisas como criança. Agora, nesse momento, eu ainda só vejo em parte, eu não consigo ver as coisas da maneira como elas ainda são. Mas lá na frente, quando a gente tiver evoluído, aí sim a gente vai ver a íntegra, a gente vai ver face a face, ou seja, a gente vai ter uma noção do todo. E eu acho muito legal essa frase também, porque quando eu era criança, eu agia como criança. E nós, espiritualmente, será que nós ainda somos crianças? Ou nós já somos adultos? E você deve estar meditando aí, falando assim, não, nós ainda somos crianças. Ué, então como é que eu vou ficar bravo quando alguma criança, espiritualmente falando, faz algo para mim? Aí eu estou me colocando no mesmo nível dela, porque uma criança fica brava com a outra. Mas quando uma criança faz alguma coisa para um adulto, ele entende que ela ainda está ela ainda é infantil, então ele releva um pouco mais. Então é uma questão da gente ver que o nosso entendimento ainda tem muito que crescer. E quando a gente põe para fora o amor que está aqui dentro da gente, a gente faz com que esse amor atinja as pessoas, aí sim a gente vai estar seguindo aquilo que Jesus falou. Eu não sei se você já notou, e não é nosso intuito aqui falar sobre política ou coisa desse tipo, mas a gente vive num mundo hoje que tem muita desunião. Né? A gente ainda vê muita gente desunida, a gente ainda vê muita perseguição por vários motivos. E é importante que nós, que estamos tentando, assim como muitos, não somos só apenas nós, mas a gente que busca realmente seguir aquilo que Jesus coloca, e isso significa ser cristão, né? É seguir os ensinamentos de Jesus. É importante que a gente procure sempre trabalhar nesse sentido. Quando eu boto o amor para trabalhar, eu virei o quê? Um pacífico, mas lembra lá do Sermão do Monte? Bem-aventurados os pacíficos, e depois, mais para frente, ele fala bem-aventurados os pacificadores. Então, não basta só ser pacífico. Bacana, ser pacífico é o primeiro passo, mas é importante também que a gente seja pacificador. Você vê como é que tudo isso está carregado de amor? Pacificador, ou seja, aquele cara que chega e não bota mais água quente na fervura, muito pelo contrário, aquele cara que vai colocar as coisas no lugar. Fora da caridade, não há salvação. Se eu amar, se eu conseguir exercitar esse amor que Jesus nos coloca, a gente vai buscar a nossa evolução com mais facilidade. Por quê? Porque quem ama, perdoa. Perdoa a si e perdoa ao outro. Quem ama
sabe entender quando que o outro não fez aquilo por mal, mas que o outro fez aquilo muitas vezes por ignorância. Quem ama, ajuda. Quem ama, compartilha. Quem ama, entende. Quem ama, busca se conhecer. Busca se controlar. Busca se aperfeiçoar. E é por isso que nessa passagem do Evangelho, que fora da caridade não há salvação, eu sempre acho importante que a gente se lembre de tudo isso. Tá? Então, resumindo aquilo tudo que nós falamos, a doutrina espírita não prega a salvação como é pregada em outras religiões, né? A salvação pela graça e coisa assim. Ela fala que a salvação é evolução espiritual e que é alcançada pelo esforço de cada um. Então, se eu quero trilhar um caminho melhor, se eu quero aprender, se eu quero evoluir, se eu quero morar em mundos melhores, em mundos onde a gente não tenha que enfrentar tantas coisas adversas, aliás, essas coisas adversas nos ensinam muito, né? Que é através da adversidade que a gente vai aprender depois e entender as coisas boas. Então, se eu quero tudo isso, eu tenho que exercer esse amor para que eu possa, lá na frente, né, realmente, através das minhas atitudes, ter uma experiência um pouco melhor. Lei de causa e efeito. Aliás, só para a gente fechar, quando a gente fala nessa questão de ter esse mundo melhor, e fala nessa nossa questão de causa e efeito, a gente vai entender o seguinte, e aí você talvez concorde comigo. Tudo aquilo que nós estamos passando, e a gente volta aqui na situação atual para a gente poder fazer o nosso encerramento, tudo aquilo que a gente está passando, é porque nós, como sociedade de um modo geral, precisaríamos passar para a nossa própria evolução. Mas como assim? Sim, pode ter certeza absoluta. Não tem uma frase que fala que não cai uma folha da árvore sem a permissão de Deus? Então, tudo o que está acontecendo é porque o plano espiritual permitiu que acontecesse. Para quê? Claro que é fruto das nossas atitudes passadas. Mas já que a gente está vivendo isso, é para que a gente possa aprender com tudo isso. Aprender o quê? O valor da vida. Aprender que muitas vezes nós temos que nos privar de algumas coisas para que a gente possa crescer lá na frente. Aprender a buscar outras soluções. Aprender a dar valor quando nós estamos próximos das pessoas e muitas vezes, ao invés da gente dar atenção para elas, a gente fica distraído, né? Ou com o celular, ou com outras coisas, e deixa de dar atenção para aquelas pessoas que estão ao nosso lado. E hoje, muitas vezes, a gente está tendo que se privar da presença de muitas pessoas que nós gostaríamos de ter ao nosso lado. Eu, para vocês terem uma ideia, tive 7 netos. Né? A mais velha tem 5 anos. Tudo piquititico. Então, a minha vontade é de pegar essa netaiada, botar no colo e ficar brincando com eles o dia inteiro. Eu tenho minha mãe com 87 anos. Então, assim, a gente tem que se privar de algumas coisas e a gente, se privando, a gente vai dar muito mais valor para tudo isso lá na frente. E eu sei que você também está se privando de muitas coisas, mas ao invés de revolta, que a gente possa ter resignação. E entender que tudo isso tem um objetivo. E o objetivo é que a gente possa sair sempre maior do que quando nós entramos. Que a gente possa olhar para as pessoas que estão ao nosso redor e exercitar mais essa caridade. Para que a gente possa olhar mais para as pessoas que discordam da gente e exercitar mais essa caridade. Para que a gente possa olhar para aquelas pessoas que nós estamos distantes hoje e entender que a presença física não é possível, mas que nós podemos estar juntos de outras formas. E para que a gente possa entender que sempre
em todas as circunstâncias, o amor deve prevalecer. Que nós devemos sempre lembrar que quanto mais nós deixarmos esse amor de Jesus fluir através dos nossos corações, mais paz a gente vai encontrar. E aproveitando que a gente falou em amor, que a gente falou em paz, eu vou te convidar agora para fechar os teus olhos, para que a gente possa, com calma, com tranquilidade, deixar esse amor de Jesus fluir por todos nós, que nós possamos sentir esse amor nos nossos corações. E que nós possamos agradecer a Deus, a Jesus e a toda a espiritualidade por esse momento de reflexão, por essa pérola que é o Evangelho, esse legado deixado pelo Mestre. Que nós possamos mentalizar todas aquelas pessoas que nós tenhamos algum tipo de diferença, algum tipo de dificuldade de convivência, e abraçar esse irmãozinho, desejando um perdão sincero, que nós possamos fazer com que o amor possa prevalecer. Vamos vibrar por todos aqueles que detêm o poder, para que eles possam sempre fazer o melhor em prol daqueles que necessitam. Vamos vibrar por aqueles que se encontram em dificuldades nos hospitais, independente da sua enfermidade, por todos aqueles do plano espiritual, principalmente os que estão chegando ao plano espiritual. Vibrar pelas nossas famílias, pelas pessoas a quem nós amamos, a todos aqueles que compartilham dessa nossa existência. E pedimos ao Mestre Jesus que nos torne capazes de buscar as nossas mudanças, a nossa reforma íntima, a nossa reforma moral, para que, através desse amor que Paulo nos fala, que Jesus nos fala, nós possamos ver novos horizontes e um futuro melhor para todos nós. Nós agradecemos a Deus, a Jesus e a toda a espiritualidade por mais essa oportunidade e pedimos permissão para encerrarmos a nossa preleção dessa noite. Gente, um grande abraço a todos vocês, que a paz de Jesus possa estar com todos. Que assim seja e uma boa noite a todos. Até a próxima.